Antes da gente ir para a palavra dessa noite, eu vou passar um vídeo para vocês. Não é sobre a palavra, mas o Espírito Santo tem me tocado nessas últimas semanas sobre missões e sobre como eu preciso passar isso para a igreja. E eu vou passar um vídeo sobre os Himalaias. Os Himalaias é um lugar onde fica na Ásia e é basicamente muitas montanhas. Uma das maiores é o Everest. E nesse vídeo vocês vão ver o time de pessoas que foram para os Himalaias. Então eles tiveram que subir as mais altas montanhas, eles tiveram que passar pelos mais profundos mares para chegar até esse povo. Então é um povo que não tem celular, não tem sinal, não tem nada. Então eles não é um povo alcançado, é um povo não alcançado pelo Evangelho, nunca ouviram o Evangelho. E eles são muçulmanos. Então, que vocês possam ouvir, e eu estou traduzindo porque é em inglês. Então, que os irmãos possam ouvir a minha voz e que tudo dê certo, em nome de Jesus. Então, nós estávamos basicamente almoçando e fomos questionados sobre algumas conversas que tivemos noite passada. E se vocês tiveram algum pensamento, alguma pergunta para dar seguimento, e ele apenas compartilhou que teve um sonho. Eu vi que você teve um sonho noite passada. Eu tive um sonho ontem, eu li três vezes das sonhos que vocês me deram. Ele disse, noite passada, um homem de branco veio até mim, o Deus veio até mim. Ele me disse, e ele falou, procure a chave, encontre a chave. No sonho você sabe, ele disse, procure pela chave, encontre a chave. Então, enquanto ele compartilhava aquilo, nós fomos capazes de explicar para ele e apontar o caminho. Aqueles pequenos 20 pedaços de papel que cabem em uma carteira, entramos naquele caminho com ele e dissemos que a chave é a palavra de Deus. O homem era branco, sim, ele era branco. Ele era bonito. Procure pela chave, encontre a chave, mas onde está a chave? Eu não sei. Por uma hora nós fomos por aquele caminho, nós tínhamos que explicar para ele, página por página. O livro de Jeremias 29:13 diz, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem com todo o seu coração, me acharão. Quando me buscarem com todo o seu coração, eu acredito que Jesus, mesmo em teus sonhos, está dizendo, venha comigo, venha me procurar, venha me encontrar. Procure por mim na Bíblia, leia ela. Eu quero que você venha atrás de mim, busque-me. E a chave realmente acredita que a chave no seu sonho é a fé, a chave para conhecer a Deus. Qual é a chave para entender Deus? É a Bíblia. No sonho Deus diz, me siga, mas eu quero lhe mostrar mais. E esse livro, que é um dos livros da Bíblia, leia ele. Um dos maiores da Bíblia, mas nós iremos trazer a Bíblia tibetana. Eu acredito que Jesus está dizendo para você, se você me buscar pelo meu conhecimento, eu vou me mostrar para você. E aquelas roupas brancas, a bela roupa branca que Jesus está usando, e na verdade até era para nossas roupas. Sabe, muitas vezes tentamos lavar nossas próprias roupas, com trabalhos, com adoração, com cerimônia, com meu entregar e sacrifício. Mas a verdadeira fé em Jesus, Ele nos dá as suas roupas, Ele coloca as roupas brancas dele em você. Porque a paz está no coração, sabe? É isso que Jesus quer dar a você. As roupas brancas dele, Ele quer te dar justiça, Ele quer que você tenha uma paz profunda em seu coração. É uma honra vir e realmente, sabe, nós plantamos a semente noite passada. E o Senhor fez todo o trabalho, nós só estamos lançando um ponto final. Honestamente, Jesus fez tudo e respondeu ao nosso pequeno ato de
entregar aquelas 20 folhas de papel que mudará a vida deste homem para a eternidade. Amém, irmãos. Todo mundo entendeu? Tá. Mas quando eu trago isso, não é sobre a gente ficar tristes, decepcionados, mas é pra gente ter o entendimento de que existem pessoas que nunca ouviram o Evangelho na vida. Tipo assim, nunca ouviram o Evangelho. E o país que eles estavam indo era proibido pregar o Evangelho. Então, por isso que aqui fala que eles entregavam apenas 20 folhas. Porque eles enfiavam na roupa, no sapato, para que pessoas pudessem ter um pedacinho da Bíblia. E foi Jeremias que eles deram. Então, se coloque de pé, nós vamos orar pelos Himalaias nessa noite. Nós vamos orar para que o povo muçulmano possa ter encontro com o homem de branco, que o povo muçulmano possa ser encontrado por eles. Deus, muito obrigada pelo povo dos Himalaias, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque eu sei que você já tem feito grandes coisas naquela nação. Mas, Pai, eu oro declarando que esse povo muçulmano seja encontrado pelo homem de branco. Eu declaro, Jesus, visões, sonhos, que eles possam ver, Jesus, que eles são amados por Ti, que eles não são um povo esquecido, mas que eles são um povo que é filho de Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor possa levar a Sua palavra, que o Senhor possa levantar missionários, Jesus, para levar a Bíblia traduzida na língua deles, para que eles possam ter um compreendimento, Jesus, de cada versículo. Pai, nós nos colocamos disponíveis, seja para orar, seja para enviar, e seja para ir, Jesus, para esses povos, que o Senhor possa preparar e queimar os nossos corações pelos povos não alcançados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Se alguém puder. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Que diz: a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu na terra e viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e
perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aleluia. Provavelmente eu vou falar Paulo em vez de Saulo, porque na verdade quem mudou o próprio nome foi Paulo. E isso foi Saulo, porque ele queria alcançar os gentios, então ele mudou o nome dele para Paulo, que é o mesmo significado. Então, o livro de Atos, ele está ali nas três décadas da igreja primitiva. E os principais apóstolos eram Pedro, que primeiramente ele pregou para os judeus, e depois aparece Paulo, que ele veio para pregar para os gentios. E quando eu estava perguntando para Deus a respeito dessa palavra, tinha Coríntios, que a Gra já falou e conecta muito, mas Deus ele começou a ministrar meu coração a respeito dessa passagem, que é muito conhecida, mas que através dessa passagem nós podemos conhecer mais de filhos maduros. Então eu vou te dar 4 pontos das características de um filho maduro durante essa palavra. Então, a gente vê que a vida de Saulo, ele perseguia os cristãos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que criam em Jesus. E ele, um certo dia, ele pede uma autorização para que ele vá até Damasco. Em Damasco, ele iria prender os cristãos, ele iria levar eles até Jerusalém para que eles fossem mortos ou presos. E aí ele vai até lá, ele chega perto de Damasco, antes de ele entrar naquela cidade. E até que uma luz muito forte vem ao redor dele e começa a ouvir uma voz. E diferente de algumas pessoas, falam que ele cai do cavalo, mas na verdade não tem nenhum cavalo, ele apenas caiu. E ele cai, e a voz é o próprio Jesus falando com Saulo. E a voz fala assim para ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E naquele momento, Jesus, aquele a quem Saulo perseguia, porque na verdade Saulo não estava perseguindo os cristãos, Saulo não estava perseguindo pessoas humanas, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. E ele não tinha entendimento disso, até que Jesus venha falar com ele. E um ponto que a gente precisa perceber é que Saulo, ele foi chamado a atenção por Jesus. Ele se levanta e ele vai e entra naquela cidade. E aí ele vai para a casa de Judas e ele fica por lá. E ele fica 3 dias cegos. 3 dias cegos. E aí Deus ele vai e traz uma visão, se encontra com Ananias. E quando Deus se encontra com Ananias, ele fala que ele deve ir até Saulo. Mas antes de ele chegar nessa parte, a gente vê aqui na palavra que está falando, ele está orando. Versículo 11 fala que Saulo estaria orando. E o primeiro ponto de um filho maduro é saber esperar. E quando Deus entrou nesse ponto, ele pegou muito comigo. Porque filhos maduros, eles precisam saber esperar. Eles precisam saber esperar, não murmurando, mas sim orando. Por mais que Saulo ele não conhecesse a Deus como nós conhecemos, de caminhar com ele todos os dias, ele via apenas um encontro, mas isso já mudou o estilo de vida dele. Ele poderia estar reclamando: eu estou cego, eu não consigo ver, por que eu vim para este lugar? Mas a primeira coisa que ele faz é orar. Ele está orando e clamando para que alguém viesse ao encontro dele. E quando eu pedi essa passagem para o Senhor, eu falei: Deus, que durante essa semana o Senhor possa falar comigo através dessa palavra. E ele falou, exatamente, não sei porque eu pedi, mas ele falou.
E eu estava no ponto de ônibus indo para casa, até que eu estava esperando o ônibus, esperando. E passou 5 ônibus, isso nunca acontece. 5 ônibus e nenhum parou para mim, nenhum. De alguma forma entrava um carro, entrava outro ônibus e eu não conseguia pegar aquele ônibus. E quando eu fui começar a murmurar, aí Deus me lembrou dessa passagem. E Ele falou: filhos maduros não murmuram. Eu, meu Deus, não vou murmurar. Aí eu falei: tá bom, Deus, muito obrigado por esse motorista que tem olhos para enxergar. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, porque o Senhor preparou. E eu fiquei lá esperando aquele ônibus até que ele chegasse. Então, às vezes nós estamos esperando a bênção de Deus. Às vezes a gente está vendo vários ônibus passando e a gente não consegue pegar o ônibus que a gente deseja. As bênçãos estão passando, está todo mundo indo com o propósito dele, está todo mundo chegando no alvo que você queria chegar, está todo mundo vivendo aquilo que você queria viver, mas o quão que nós somos filhos maduros para entender: este não é o tempo meu, este não é o tempo de eu viver essas coisas. Então, filhos maduros sabem esperar, nem que seja 3 dias. Então, a gente sabe que o Senhor, Ele se encontra ali numa visão com Ananias. E o Senhor, Ele fala: você precisa ir até a casa de Judas. E você vai encontrar um homem chamado Saulo. E Ananias já conhecia Saulo.